Senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores e cintas visitas, Folha BR, internautas. Esta noite eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus por ter conseguido chegar até este momento, senhor presidente, porque muitos apostavam na nossa derrota. Hoje nós vemos aí um pleito eleitoral onde as pessoas usam de campanhas políticas para tentar denegrir os vereadores nesta casa. Infelizmente, nós vamos mostrar a diferença e mostrar que tem vereadores que trabalham, vereadores que lutam pelo município e merecem a confiança da população. Eu gostaria de, nesta noite, começar, primeiramente, parabenizando aos jovens, a equipe Canoá, a equipe Rio Abaixo, pela conquista no masculino, no feminino, e dizer que depender desse vereador, mesmo que com uma modesta contribuição, estarei sempre participando dos eventos aos jovens de Juquiti. Queridos, esta noite que me traz esta Casa de Lei, primeiramente, senhor presidente, gostaria de pedir para fazer constar na ata que nós possamos receber da Prefeitura o nome do gestor que vai gerenciar o Fundo Municipal do Idoso. Porque o mais importante do que criar o fundo é saber quem vai gerenciar os recursos que virão aos idosos, para que não aconteça o que vem acontecendo nesse município, desvio de verbas e a má gestão do dinheiro público, que já foi provado por esse vereador, através de 5 inquéritos de serviços públicos e uma ação civil pública que já está desencadeada contra a prefeita por improbidade administrativa. E temos conhecimento que a partir dessa semana, mais um dos inquéritos também já virou realidade, é mais uma ação civil pública contra a prefeita por improbidade administrativa. E já aproveitando o ensejo, eu gostaria de dizer que hoje, mais uma vez, ficou provado que o povo não merece o respeito desta prefeita. A Câmara, muito menos. O vereador, não vou nem falar, porque ela passa como um trator sobre o cidadão. Haja visto que ela se ausenta quando um cidadão, na madrugada, vai montar um galpão dentro de um terreno público. E ao ser perguntado a cidadão por 3 vereadores, vereadora Ângela, vereador Ginho, ele nos diz que se eu quiser um papel da autorização, eu tenho que procurar. Ótimo. E no segundo momento chega um senhor que se apresenta como procurador jurídico do município, que não sabia que aquela área é um bem público. E também não sabe que para utilizar um bem público precisa de uma autorização do legislativo. Ele, quando o vereador Ginho disse isso a ele, ficou olhando para a cara do vereador Ginho, para a minha, e quase ele perguntou, mas é desta maneira que se comporta? Então eu gostaria de dizer que o município vai de mal a pior. Porque, infelizmente, o jurídico do município está abandonado. Não existe. Sabe por quê, senhores? Porque muitos estão fazendo campanha para a atual administração, tentando salvar uma coisa que já é perdida. Querido, ali eu vejo 3 pessoas prejudicadas, eu vejo uma associação prejudicada, eu vejo o cidadão propriamente dito do município que tem uma área ali invadida, e o terceiro, o próprio cidadão que está ali dentro. Porque podem ocorrer 2 coisas, queridos. O município pode dizer que deu autorização e ali de cá já incorreu um crime. Porque aqui no artigo 119 da Lei Orgânica do Município, que trata dos bens municipais, no parágrafo, diz o seguinte: cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seu serviço. Ou seja, passou por cima da Câmara como um trator, porque a Câmara tinha que ser comunicada. Recentemente nós aprovamos aqui, unânimes por todos os vereadores, para que fosse utilizada uma área lá na Fazenda Campinha para a criação de uma associação. Ali ia ser feito um playground, uma sede, para poder ajudar a população da Palestina. Simplesmente passaram por cima. E aí eu vou mais longe. Ela pode simplesmente se ausentar e dizer o seguinte: não autorizamos. Mas se a prefeitura dizer que não autorizou, é uma invasão de terra. Ela pode alegar isso amanhã para se ausentar. Mas aí o cidadão se vê numa situação mais complicada ainda, porque ele vai passar a ser um invasor, um posseiro. Aí nós temos que notificar o espúrio possessório, alguém que invadiu o terreno da prefeitura, e pedimos a renda, né? A posse novamente para o município. E em terceiro, eu gostaria de dizer o seguinte, que na verdade
Isso é comum demais no município de Juquitiba. Querido, o município de Juquitiba, ele se vê numa coisa que eu disse à prefeita uma vez que eu tive com ela, nos últimos diálogos que eu pude ter com a prefeita, quando ainda havia alguma esperança para o município de Juquitiba. Eu disse à prefeita, a senhora tem uma equipe que está fazendo como uma teia de aranha, está enrolando, até que a aranha vai vir e vai atacar e matar. E é exatamente isso que aconteceu com o município de Juquitiba. Nós vemos aqui o total abandono do cidadão, o total abandono de uma associação, o total abandono de um cidadão que foi autorizado de boca a entrar num bem público que é nosso. Como disse o vereador Ginho, ele tem uma casa de ração, mas eu digo, como é que fica todos os demais comerciantes que pagam impostos de Juquitiba? Tomam um tapa na cara e está tudo bem? Simplesmente é uma afronta, ou seja, ou acha que é poderosa o bastante para fazer o que quer com o bem público, fazendo do bem público um bem privado, fazendo do bem público um bem próprio. Queridos, até os nossos bens, muitas vezes, para poder dispor dele, nós temos que pedir autorização para as nossas esposas. Simplesmente eu não posso passar minha casa, vender, dar, dispor, doar. Sempre que a minha esposa assine, sempre que meus filhos concedam se eu quero doar parte dos bens para os meus filhos. Então eu vou perguntar, até quando vai isso em Juquitiba? Até quando nós vamos viver essas mazelas, como a Juscelino Kubitschek, uma rodoviária que não acaba nunca uma construção, e que hoje faz uma nova construção do lado de uma casa de turismo? Ou seja, não temos um espaço que plantam um galpão em cima de árvores, ferindo a própria legislação, que não aparece um fiscal da prefeitura, que também não fiscaliza as obras. Hoje nós vemos aí a própria obra da Sabesp, os buracos no centro de Juquitiba, um centro que eu estou acostumado a dizer nessa tribuna e não me canso de falar, num total abandono, sujo, uma cidade suja e abandonada, onde foram contratados recentemente 180 pessoas para frente de trabalho, e que nós não sabemos onde está, provavelmente estão em casa fazendo campanha. E nós pagamos o salário, o governo só paga o salário. Não poderia estar sendo aproveitado limpando a cidade, varrendo, deixando uma cidade mais limpa para receber os nossos turistas, a nossa própria população? Não, é assim. Então, queridos, me perdoem o meu desabafo, mas eu gostaria de dizer o seguinte: hoje eu me sinto orgulhoso e sinto que o que eu fiz foi verdadeiramente certo, de denunciar as irregularidades, de processar e buscar o que é nosso. E nós temos que continuar fazendo isso, porque senão as pessoas vão continuar fazendo do bem público o privado e tratando as coisas do povo como se próprias fossem, e não é. O dinheiro não é deles, os bens não são deles, a cidade não é deles. Eles têm que entender que eles têm que cuidar da própria casa, e que o gestor público, antes dele ser um gestor, ele é um cidadão, e quando ele está prejudicando a cidade, ele está prejudicando a si mesmo, aos seus parentes. Mas esquece, ele se sente como um verdadeiro super-homem no cargo. Mas as eleições estão chegando, e eu disse, e vou repetir para terminar: a verdade virá nas urnas. E eu disse recentemente, uma pessoa me questionou: mas se a prefeita se reeleger, senhor vereador, o senhor ganhar, o senhor vai continuar fazendo oposição? Sim, porque eu não vou desistir, de Juquitiba, mas eu espero em Deus que as pessoas saibam votar até 7 de outubro e possam saber que neste município impera um governo ditatorial. Fazem das coisas públicas privadas. Vamos acabar com isso, porque o que é do povo é do povo e não de prefeitos. A cidade é nossa e o dinheiro é nosso. Vamos acabar com isso. Meu muito obrigado, senhor presidente. Me perdoe pelo desabafo, mas nós vamos retomar Juquitiba para as nossas mãos. A cidade é nossa, é do povo e não do gestor público. Meu muito obrigado, uma boa noite.